E aí, criatura? Beleza? Está vendo só como eu prometi? Toda quarta-feira, às 18 horas, mais uma aula de gramática aí para você. E eu disse para você que eu colocaria pílulas, aulas curtas, isso ao longo desse ano de 2019. Talvez até um pedacinho de 2020, vai? Sempre às quartas-feiras, às 18 horas, com pedacinhos de gramática para você, sem aquela correria louca para vestibulares, para concursos, para Enem. Não que essas aulas não ajudem para concursos e para vestibulares e para Enem, mas é que a ideia aqui é aprender, não é macetear, é ir falando desse conteúdo devagar para que você vá assimilando de verdade. Beleza aí? Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Fonologia, aula 3. Preste atenção, por favor. Veja o que eu separei aqui para você. Lembra que eu já falei nas aulas anteriores de vogais e consoantes, né? Eu até falei para você que vogal é o som que sai da boca sem obstáculo. E consoante é o próprio obstáculo. Por exemplo, a consoante B é bilabial, traz o som de ba, ba, ba. A consoante D é linguodental, a língua encosta o pezinho do dente em dado. E é importante entender isso. A vogal é o som que sai da boca sem obstáculo. A consoante é o próprio obstáculo. Se você não entende isso de verdade, se você não entende isso direito, você não entende uma série de coisas. Não aprende, por exemplo, acentuação gráfica. Muito sério isso aí, né? Sério, sério demais. Importante aprender esse assunto. E por favor, eu vou conceituar para você agora fonema e letra. Preste atenção. Fonema é o som. Cada unidade sonora é um fonema. Cada som que sai da boca é um fonema. Por isso que cada vogal é um fonema. Cada consoante é um fonema. Professor, e o que é a letra? A letra é o que você vê. A letra é o que está escrito. A letra é a representação gráfica do fonema. Então, fonema é a unidade sonora. Letra é a representação gráfica do fonema. Então guarda isso. Toda vogal é um fonema. Toda consoante é um fonema. Você não pode ver o fonema, você ouve o fonema. O fonema é sonoro. Da mesma forma como você não pode ouvir uma letra, você vê a letra. A letra, repito, é a representação gráfica do fonema. Tranquilo? Então me ajuda aí. Se eu tenho esta palavra, menino, olha que interessante. Você escreve menino, mas na verdade você fala menino. Se eu fosse colocar os fonemas, aparece aqui, ó, o fonema de M, o fonema de I, você escreve me, mas você fala mesmo, na verdade, é mi, confessa, vai. Mi, N, I, N, U, menino, é assim que nós falamos. Essa é a representação fonética, é a representação fônica, fonética. Beleza? Acertei? Tranquilo, né? Essa é a representação fonética. E não vai esquecer uma coisa fundamental. Sempre que eu colocar as barrinhas oblíquas, é porque eu estarei falando do som e não da grafia, tá? É porque eu estarei falando do som e não da grafia. Nesse caso aqui, olha que interessante. Em menino, eu tenho quantas letras e quantos fonemas? Lembra? Todo mundo já fez essa tarefinha na escola. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fonemas. São 6 letras e 6 fonemas. Fechou? Agora, olha essa palavra. A palavra cachorro. Olha que interessante. Aqui eu tenho o som de K. É o C com som de K. Coitado do C, né? O C não tem som próprio. Porque o C ou tem som de K ou tem som de S, né? Na verdade, o som do C não é K. O som do C é K, 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 K. Lá atrás. Aí o A é que faz a boca abrir. K, a vogal A é que faz a boca abrir.
Agora, preste atenção nesse fenômeno. CH. Esse CH são duas letras fazendo o papel de uma só. O nome disso é dígrafo. É o CH com som de X. Eu vou colocar aqui, ó, X. Cachorro. Esse O é fechado. O cachorro. Vou colocar aqui. Olha aqui, ó. RR com som de um R só. Viu aí? RR com som de um R só. Vamos representar esse R de R por R maiúsculo, pode ser? Tá aqui. R maiúsculo. Beleza? Agora, esse O final tem som de U. Porque na verdade você fala cachorro, cachorro, cachorro. Quantas letras são na palavra cachorro? Puxa, quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. E quantos fonemas? Só 6, quer ver? 1, que é o som do K, A, X, O, R, U. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, porque o CH só tem um som, ou melhor, só representa um som, e o RR também só representa um som. Como é que ficou a nossa conta aqui? Eu tenho letra, 8 letras, fonemas, 6 fonemas. Fechou? Aí, por favor, o nome disso aqui, ó, CH, RR, é o mesmo caso de QU em queijo, de LH em telha. Isso são dígrafos. Claro, o que é dígrafo? É só você prestar atenção. Di são duas grafias. Dígrafo. Duas letras representando um fonema. É isso que é dígrafo. Duas letras para um fonema só. Beleza? Duas letras para um fonema só. É isso que é dígrafo. Anotou aí? Anotou? Beleza. Agora, me ajude nessa palavra. Trança. Trança. Olha que interessante. Aqui eu tenho um som de T. O som de T. O som de R. Esse A tem som de AN. É nasal. Você fala tran. Tran. Bem nasal. E você concorda que o som do N desapareceu? Porque teoricamente era para ser tran, com som do N no final. Só que esse N está servindo agora só para nasalizar o A. Você fala tran, tran, sa. Esse N desapareceu como consoante, porque ele não é mais pronunciado. Ele desapareceu. Ele desapareceu. E esse C cedilha com som de S. E o A com som de A mesmo. Olha que interessante, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 porque o AN tem um som só. Tem um som só. Isso é um dígrafo também, claro. Eu tenho letras, 6 letras. Fonemas, 5 fonemas. Interessante, guarde isso. O nome disso é dígrafo vocálico. O nome disso é dígrafo vocálico. Beleza? Ó, beleza? Tranquilo? Chegar o quadro aqui um pouquinho mais pra cá pra você ver, ó. Aí, agora tá enxergando direitinho, né? Lá o final. Beleza. Letras, 6 letras. Fonemas, 5 fonemas. Enxergou aí agora? Beleza, fechou. E trança. C cedilha com som de S. É isso, não é? É isso aí. Beleza, agora, o nome disso aqui é dígrafo. Por que dígrafo? Porque são duas grafias. São duas letras representando um som só. E esse dígrafo é chamado de dígrafo vocálico. É o caso do an, in, on, com N no final. Ou então in, on, Cuidado, essas construções com A, E, I, O, U, com M depois ou N depois, cuidado. Essas construções normalmente trazem aquilo que a gente chama de dígrafo vocálico. Mas tem que analisar, né? Tem que analisar, certo? Agora, olha esse táxi, táxi. Olha aqui. Eu tenho o T, o A, e é interessante esse X, porque esse é o X com som de X, X. É o X com som de X. X,
com som de K mais S. Professor, eu já vi gramática que representa esse K por C. Pode? Pode também. O que importa é que você entenda o que está sendo dito. Certo? E o I com som de I. Fechou? Táxi. Ah, então me ajuda aí, ó. Letras, quantas? 4. Fonemas, quantos? 5. Porque o X é uma letra só, representando 2 fonemas. O nome disso é dífonos. O nome disso é dífonos. Di porque são 2. Fonos porque são sons. Então são 2 sons para uma letra só. Na verdade, o único caso de dífono na língua portuguesa é o X com som de X. É o X com som de X. De tóxico, de táxi. Isso cai demais em concurso, tá? Dífono. É uma letra só para 2 fonemas. E o único caso é o X com som de X. O único caso em língua portuguesa. Fechou? Então tá, ó. Do que nós falamos hoje? Nós falamos de fonemas, letras, dígrafos e dífonos. Fonema é a unidade sonora. Cada vogal é um fonema. Cada consoante é um fonema. E o que é letra? É a representação gráfica do fonema. Essa representação é perfeita? Não. Em nenhuma língua essa representação é perfeita, até porque a língua é dinâmica e vai se modificando. Em português, por exemplo, é normal que a letra O, em algumas situações, represente o fonema U. É normal, por exemplo, que a letra E represente o fonema I. Isso é normal. Acontece na língua portuguesa. Acontece, por exemplo, de 2 letras representarem um fonema só. É o caso do dígrafo. Digrafia, 2 letras e um fonema. É o caso, por exemplo, do X, com som de táxi, xi, que é uma letra só representando 2 fonemas. É um caso de difonia. E foi disso que nós falamos. Anotou aí? Beleza? Ajudou? Um abraço, tá? E até a próxima, criatura. Até a próxima quarta.